Amém? Todos acharam? A carta de 1 João, verso 1 do capítulo 1, diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Fechemos os nossos olhos. Misericordioso Deus, nós queremos nesta noite pedir, rogar a Ti, Senhor, mais uma vez, para que o Senhor, pela Tua infinita bondade e misericórdia, para que o Senhor nos alimente, ó Deus amado, nesta noite com a Tua palavra. Ó Pai, que o Teu Espírito guie, Senhor Deus amado, os nossos corações, o nosso entendimento, e cada palavra aqui dita, ó Deus amado, que saia, ó Deus amado, com retidão, para que o Teu nome, ó Deus amado, seja glorificado. Assim nós te pedimos, transforma os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A despeito, meus amados, das propostas filosóficas mundanas, né, no que se diz ao relativismo, o relativismo que, em suma, ele distorce ou ele nega a realidade, né? A despeito disso, nós temos diante de nós a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquela que se estabelece de forma soberana. E ela faz isso desmascarando completamente as mentiras. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela ilumina os nossos corações, ela ilumina as mais profundas trevas, né, dos nossos corações, do coração humano no geral. E nós, é certo dizer aqui que nós vivemos dias sombrios, meus irmãos, sejam em aspectos sociais, sejam em aspectos econômicos, políticos. Nós vivemos esses dias tenebrosos e, acima de tudo, nós enfrentamos, além desses aspectos sociais, como eu falei, econômicos e políticos, nós enfrentamos uma crise que essa crise está relacionada com a verdade, sobre o que é a verdade. E, como eu falei aqui, nós falamos isso a despeito das filosofias mundanas que relativizam a verdade. Porque é evidente, meus irmãos, que em todas as esferas da realidade humana, nós podemos ver que há uma corrupção a partir do momento
que a verdade é abandonada ou que a verdade começa a ser, de alguma forma, distorcida. Então nós vemos, isso é evidente. As esferas da realidade humana se corrompem a partir do momento que nós abandonamos e deixamos de lado a verdade. E, historicamente, compreendemos que a maior estratégia do inimigo das nossas almas, que é Satanás, não é a perseguição física, não é as prisões, não são as prisões, não são os açoites ou a morte. Nós podemos nos lembrar muito bem do Império Romano, que tentou essa abordagem, digamos assim, de várias formas, na pessoa de Nero, por exemplo. E ele perseguiu a igreja, ele massacrou a igreja. Isso, até os dias de hoje, acontece em alguns lugares. Mas o que nós percebemos, meus irmãos, que é notável, é que a história prova que esse sofrimento que a igreja passa muitas vezes, e ainda passa hoje, nós vimos há pouco tempo atrás na África, né? A história prova que, ao invés de enfraquecer, ao invés de causar prejuízo à igreja e ao evangelho, isso causa o efeito contrário. Isso fortalece o evangelho, isso engrandece o evangelho, e a igreja de Cristo se estabelece com mais força quando essas coisas acontecem. Então, nós podemos concluir, vendo isso e vendo as coisas que estão acontecendo hoje, que talvez a principal artimanha, do diabo, ela consiste, na verdade, em corromper e distorcer a verdade. Ao invés do diabo combater a verdade, matando, perseguindo, explorando aqueles que a proclamam, parece-me, isso é uma opinião minha, que ele está meio que mudando a estratégia aqui. E isso já há muito tempo, Na verdade, há muitos e muitos anos isso acontece, desde que Jesus foi ressurreto ao Pai, que a distorção da verdade, ela acontece no que se diz respeito ao Evangelho, E o que isso significa, meus irmãos? Quando nós vemos uma pessoa que ela recebe a verdade de Cristo em sua vida, uma pessoa que ela é verdadeiramente transformada, uma pessoa que ela é verdadeiramente alcançada pelo Evangelho de Deus, e que o Espírito Santo de fato entra na vida dessa pessoa, essa pessoa, meus irmãos, ela é capaz de ir até as últimas consequências para defender essa verdade. Uma pessoa que ela é verdadeiramente filha de Deus, no que diz respeito a defender esta verdade, que é a verdade suprema, que é Jesus Cristo, essa pessoa, ela é capaz de ir até as últimas consequências para defender essa verdade, inclusive morrer, como eu falei aqui, das piores formas possíveis, simplesmente por se recusarem a negar essa verdade. E é o que nós vemos, é o que nós vimos nos apóstolos, nos nossos irmãos, e em tantos milhares de mártires espalhados pela história da Igreja de Cristo. E como eu disse também, até hoje nós vemos pessoas que seguem o Evangelho que precisam morrer por essa verdade. Tal é a transformação que Cristo causa no coração de um pecador. Isso nós temos visto. Por outro lado, meus irmãos, e aqui eu quero levantar esse ponto, se uma pessoa ela tem a sua vida apoiada, firmada em um falso evangelho, ou coisas que são mentiras, ou meias verdades, ou coisas que aparentam ser verdade, mas não são,
essa pessoa, meus irmãos, ela é levada por qualquer vento de heresia que surgir no seu caminho. Nós podemos ver isso muito bem na parábola da casa que é edificada sobre a rocha, que está lá em Mateus 7, 24 e 27. Marcão, você pode ler para a gente, por favor, meu querido? Mateus 7, 24 e 27. Do 24 ao 27. Marcão, só um minuto. Não é essa referência. É 7, 24, 27? Ah, no 8, né? Isso. Amém. Amém. Essa, meus irmãos, é a comparação entre uma pessoa que tem a sua realidade firmada na rocha de Cristo e outra pessoa que tem a sua realidade firmada na mentira. Porque nós sabemos que tudo que não está em Cristo é mentira. Jesus, meus irmãos, é a verdade que sustenta toda a realidade. E é por isso que sem Ele, nada do que foi feito se fez, como nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Por Ele todas as coisas foram feitas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aqui é interessante a visão que João tem aqui, quando ele está escrevendo essa passagem do Evangelho, que dá a impressão, fica a impressão em mim, de que João, é como se ele conseguisse contemplar a realidade de uma forma panorâmica, né? Ele usa essa expressão, sem ele não fala assim, sem ele nada do que foi feito teria sido feito, mas ele diz, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus Cristo é o dono e o Senhor de toda a realidade, meus irmãos. E essa é a maior estratégia de Satanás, então, distorcer a verdade, porque toda a verdade é verdade de Deus, como dizia Agostinho. Então nós podemos dizer também que toda mentira é a mentira do diabo. Amém? O texto bíblico nos ensina isso desde o Éden. Desde quando a serpente vai ali falar com Eva, aquele episódio, nós podemos ver isso claramente, né? Que o diabo, primeiro ele distorce a verdade para Eva. Quando ele pergunta para Eva, é verdade que Deus falou que não pode comer de todas as árvores do jardim? E Eva fala, não, pode comer de todas as árvores, menos dessa daqui. Então ele primeiro joga uma distorçãozinha, e aí depois ele vem com a mentira, preenchendo, né, aplicando logo em seguida a mentira e substituindo, então, a verdade de Deus. Contudo, meus irmãos, o nosso Senhor Deus, que é um Deus misericordioso, que é um Deus bondoso e um Deus cheio de amor para com os seus, Ele tem preservado a sua palavra ao longo dos séculos. E Ele tem revelado aos seus filhos a verdade absoluta. E essa verdade absoluta, ela é perfeitamente personificada na pessoa de Jesus Cristo. Ele que declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está lá no Evangelho de João 14, verso 6.
E então, quando nós olhamos, meus irmãos, para a carta de 1 João, que foi o texto que nós lemos, nós percebemos um problema naquela comunidade, né? Por que eu estou falando tudo isso aqui sobre a verdade até agora? Nós percebemos que existia um problema naquelas comunidades para as quais essa carta foi dirigida. E esse problema é um problema que perdura até os dias de hoje, que é justamente a distorção da verdade. É exatamente esse problema que o apóstolo João estava escrevendo para combater ali no meio daquela comunidade. E nós precisamos entender, meus irmãos, que a partir do momento que nós, como igreja de Deus, nós começamos a nos desviar da verdade de Cristo, a verdade do Evangelho de Cristo, nós começamos a nos desviar da palavra de Deus, nós começamos a aceitar ensinamentos que têm apenas aparência de ser verdade, nós começamos a rejeitar a mensagem que confronta os nossos pecados e nós passamos a aceitar, a receber, a praticar uma mensagem que é falsa, uma mensagem que vem distorcida, né? Ensinamentos que estão longe de ser a palavra de Deus. É bem aí que começa todo o tipo de confusão e de loucura e todas as bizarrices que nós vemos na igreja, igual nós estamos vendo na igreja contemporânea. E a primeira carta, então nós podemos agora entrar aqui para analisarmos esse texto que a gente leu. E nós vemos que a primeira carta de João, ela é uma carta circular, ela é uma epístola circular, né, que é esse o nome que se dá, porque ela não possui um destinatário específico, né, ela não possui um destinatário ou saudações direcionando essa carta a uma pessoa específica ou a uma comunidade específica. Então, o propósito dessa carta era muito claro e urgente, né? Era circular por diversas igrejas ali da Ásia Menor para alertar os cristãos contra o avanço desses falsos profetas. Avanço esse que era sutil e perigoso. Como bem observa o teólogo G. Cruz, esses ensinos, aqui eu abro aspas, esses ensinos que nada mais eram do que verdades corrompidas, estavam plantando a confusão naquelas comunidades. E como resultado, muitos crentes começaram a duvidar se realmente conheciam a Deus, se experimentavam a vida eterna e se de fato permaneciam na verdade. Por isso, o principal objetivo do autor ao escrever 1 João foi devolver a segurança a essas pessoas, resgatando a mensagem pura e clara do Evangelho que elas haviam recebido desde o princípio. Olha só isso, meus irmãos. O apóstolo João escreve essa carta para refutar os ensinamentos desses falsos profetas. E é evidente, isso fica claro, né, quando a gente vai ler toda a carta, o autor está reforçando as verdades que estavam sendo negadas ou distorcidas por esse grupo, por esses falsos mestres, né? E esses falsos mestres, ou essas pessoas, eram pessoas... Valeu, Heitorzão, obrigado. Eram pessoas que não aceitaram a verdade do Evangelho, como ela era. Essas pessoas, elas se separaram da comunidade em algum momento, e elas começaram, alguns deles, né, começaram a seguir um ministério itinerante entre as igrejas ali daquela região, espalhando esses ensinamentos, né? E aí isso nos leva a perguntar, que ensinamentos eram esses, né, que essas pessoas estavam espalhando ali no meio? E o primeiro deles é a negação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, que veio na carne.
Bom, se a gente for trazer, né, para os dias que nós estamos, a gente perceberia que assim, essa afirmação ela é completamente herética, certo? Ou seja, se chegasse uma pessoa aqui nesse púlpito hoje e falasse, olha, eu estava lendo a Bíblia e eu percebi aqui que, na verdade, Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus, ele não é o Cristo e ele não veio em carne. Isso para nós seria algo absurdo. A gente expulsaria essa pessoa aqui do púlpito com certeza na mesma hora. Mas naquela comunidade, naqueles dias, um ensinamento como esse, ele tinha um poder de causar um prejuízo tremendo para aquela comunidade. Porque aquelas pessoas elas estavam começando na fé. Era a igreja primitiva. Então, tanto que, né, a consequência, como nós lemos aqui, a consequência disso, dessas mentiras sendo espalhadas, é que os irmãos começaram a se questionar se eles realmente conheciam a Deus, se realmente aquilo que tinha sido pregado era verdade, se realmente aquelas coisas faziam sentido. Eles começaram a se questionar, e é por isso que o apóstolo João escreve essa carta para essa comunidade, né? Agora, é claro que nós negaríamos de imediato uma mensagem como essa, num púlpito hoje na nossa igreja. Agora, o que nós vemos hoje é algo mais sutil e talvez ainda mais perigoso. Esses falsos ensinos, meus irmãos, na grande maioria das vezes, eles não vão vir de forma escancarada. Eles parecem que estão sendo lapidados, né, pelo inimigo ao longo dos séculos. Então, antes, a missão de Satanás era simplesmente negar tudo. Negue tudo, negue de forma escancarada e tente trazer enfraquecer a fé do máximo de pessoas possível. Hoje isso acontece de forma mais sutil. Quando nós observamos um contexto em que nós estamos, né? Então, acima de tudo, nós precisamos entender que qualquer distorção à palavra de Deus está em certo nível negando a Jesus. Ou seja, quando nós vemos uma igreja permitindo que uma heresia, por menor que ela seja, aconteça, né, num ambiente de culto, num ambiente de pregação, aquela heresia que não condiz com a verdade bíblica, ela está em certo nível negando a Jesus também. Ela está em certo nível fazendo com que a palavra do Evangelho seja distorcida. Quando nós vemos essas heresias, né, o que nós vemos hoje são pessoas, né, usadas pelo inimigo, pegando ensinamentos bíblicos para justificar as práticas mais nefastas possíveis. E perceba que sempre começa de pouquinho. Nunca é escancarado, nunca é exagerado. Sempre no início de tudo, as heresias, os falsos ensinos, eles começam bem pequenos. Satanás, ele não entra numa igreja fazendo um grande alarde, dizendo, eu sou o demônio, eu sou Satanás, eu vim aqui hoje para fazer vocês não acreditarem mais no Evangelho de Cristo. É óbvio que não. Ele entra aos poucos, ele entra com um pouco de feminismo aqui, ele entra com um pouco de humanismo do outro lado, ele entra com um pouco daquilo que nós chamávamos, né, de reteté daqui, ele entra com um pouco de falso batismo com o Espírito Santo de outro lado. E aí, meus irmãos, hoje o que nós temos são igrejas LGBT, nós temos igrejas que idolatram o ser humano, que o culto é voltado para nós, o culto é voltado para a nossa satisfação pessoal,
As pessoas vão para o culto para escutar uma boa música, um bom grupo de louvor, para ter o seu ego massageado, ou seja, pessoas que colocam a Deus, as coisas à frente de Deus no culto. Igrejas que cultuam um transe, né, uma espécie de transe espiritual que está no meio do pentecostalismo, agora que nós estamos vendo várias e várias igrejas. Tenho visto vários vídeos de igrejas que parecem mais um centro de candomblé, com aquelas pessoas fazendo aquelas mesmas práticas de transe e de ritmos sonoros que invocam demônios e falam que estão fazendo isso, que aquilo ali é uma obra do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Porque tudo isso que eu estou citando aqui é fruto e é consequência de nós amolecermos para mentiras entrando dentro da igreja. Nós darmos brechas para que pequenas heresias comecem a entrar no púlpito. E como eu falei, meus irmãos, isso acontece de forma gradual. Isso não acontece de forma exagerada. Então, era o primeiro ensinamento daqueles falsos profetas, daqueles falsos mestres, ali para aquela comunidade. Era a negação de Jesus Cristo. Eles negavam a Jesus como sendo Deus, eles negavam a verdade de Jesus como sendo o Filho de Deus. E a segunda, mais importante, o segundo principal ensinamento, né, que eles levavam àquelas igrejas, falsos ensinamentos, é que também eles negavam que a morte de Jesus era necessária para o perdão dos pecados. Então, eles não acreditavam que o sacrifício do Cordeiro de Deus era suficiente para que eles pudessem ter a vida eterna, né? Então, eles pregavam ali que eles precisavam da circuncisão, eles precisavam de coisas que estavam relacionadas à lei cerimonial de Moisés. E isso tudo era uma distorção da verdade, né? E mais uma vez, meus irmãos, essa afirmação é escancaradamente herética. Se uma pessoa pregasse isso aqui hoje, olha, não é preciso a morte de Jesus. Apesar de que em vários locais onde já está extremamente deturpado o evangelho, há pessoas fazendo isso, por incrível que pareça. Mas se chegasse uma pessoa aqui dizendo isso para nós rejeitaríamos essa afirmação na mesma hora. Ora, se Jesus não é suficiente, a morte de Jesus não é suficiente para o perdão dos nossos pecados, essa afirmação seria completamente rejeitada. Mas para aquelas igrejas, esses falsos ensinos explícitos, eles eram um problema, né? Mas ainda hoje, eles estão no nosso meio, só que, como eu falei, de forma mais lapidada e de forma discreta e causando os mesmos prejuízos. As pessoas ensinam que a morte de Cristo não é suficiente, elas ainda precisam talvez dizimar, elas ainda precisam ofertar, precisam ir orar no monte, as pessoas precisam estar em todos os cultos da igreja, e aqui eu não estou falando de igrejas que têm o culto só domingo, tá, irmãos? Aqui a gente tem que estar todo domingo no culto, por favor. Eu estou falando aqui de igrejas que elas criam um sistema de cultos e obrigam as pessoas a estarem absolutamente todos os cultos naquela igreja, naquele local. E se a pessoa não estiver ali, ela está colocando em jogo, em risco, a salvação dela. Ou seja, elas ensinam que a morte de Jesus, ela também não é suficiente para nós. Ou ainda nós podemos olhar também para o lado do catolicismo, né, onde eles pregam que são necessários os sacramentos para que a pessoa seja salva. E então, meus irmãos, nós vemos aqui a carta de João, que vem refutando esses falsos ensinos dessas pessoas que estavam ali de forma itinerante,
indo, sendo enviados para aquelas igrejas e causando todo tipo de confusão. E ele começa no capítulo 1 dizendo: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Aqui, meus irmãos, as expressões que João usa para falar que viu, que com os próprios olhos ele viu, eles contemplaram e com as mãos eles apalparam, ele não estava falando como se ele fosse uma comunidade, ele está falando de forma pessoal. Ele está falando que ele mesmo viu e que ele mesmo era testemunha ocular. Ele se coloca aqui como uma testemunha ocular, uma pessoa que estava com Jesus, que viu e que presenciou esses ensinamentos. Então ele diz, afirmando para essas pessoas as verdades que estavam sendo distorcidas. E ele fala, com respeito ao verbo da vida. Verso 2, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Aqui no verso 2, ele faz tão somente um reforço daquilo que ele diz no verso 1. Né? Então ele fala, olha, a vida se manifestou, nós a temos visto. Apesar dele falar nós, ele usa a primeira pessoa do plural aqui, como falando de si mesmo. Ele vai usar ela em várias vezes aqui, mas pelo contexto nós entendemos que ele está falando, olha, eu tenho visto. A vida se manifestou como eu vi com os meus próprios olhos, ou seja, ele está reafirmando aquilo que ele disse aqui no verso 1. E ele dá testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então ele continua, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Aqui ele usa, então, pela primeira vez essa palavra, que é a koinonia, né? Uma palavra muito conhecida, que significa comunhão. E essa palavra, dependendo do contexto, ela tem vários significados. E ele usa essa palavra aqui, neste contexto, que é a palavra que ela significa verdadeiramente uma comunhão entre os irmãos daquela comunidade. Então ele diz aqui, nós temos visto, e também isso que nós vimos, como ele disse nos 2 versos anteriores, nós estamos anunciando a vós, para que essa comunhão que há no corpo de Cristo, no caso, né? Essa comunhão se mantenha, para que vocês mantenham essa comunhão, por aquilo que vocês têm já visto, né? Que é a palavra que já foi pregada para aquela igreja e que estava sendo distorcida pelos mestres. E aí ele vai continuar no verso 3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Ou seja, aqui ele está reafirmando a deidade de Deus, e ele está reafirmando, a deidade de Jesus Cristo, como Filho de Deus. Verso 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aqui, mais uma vez, ele diz, olha, meus irmãos, para que a nossa alegria seja completa, o que eu estou escrevendo para vocês é que vocês continuem com a fé que vocês receberam de nós. Os ensinamentos que nós enviamos para vocês, eles devem ser mantidos para que continue havendo a comunhão do corpo de Cristo entre vocês e para que a nossa alegria seja completa, né? Então ele vem aqui, nós vamos parar aqui no verso 4 e eu vou dar algumas aplicações, e ele vem afirmando todas essas verdades que nós temos visto até aqui, para, como eu falei, reafirmar e reforçar ao máximo para aquela comunidade ali sobre as verdades de Cristo. É isso que nós vemos aqui do verso 1 ao verso 4.
a verdade de Cristo sendo reafirmada para aqueles irmãos. E aí, quando nós trazemos isso para as nossas vidas, meus irmãos, nós, como igreja do Senhor, nós temos que entender que precisamos estar atentos. Nós não podemos, meus irmãos, baixar a guarda para o inimigo das nossas almas, para Satanás. Nós não podemos, de forma alguma, ficarmos inertes a esses ensinos, a esses falsos ensinos. Em primeiro lugar, nós não podemos permanecer inerte a essas heresias. Se nós virmos neste púlpito aqui, meus amados, e isso eu quero falar com vocês com todo temor. Meus irmãos, por favor, no dia que houver aqui neste púlpito, ou seja em qualquer ambiente em que nós nos reunimos como igreja, e nós falarmos algo que não condiz com a palavra de Deus, não fiquemos inertes a isso, meus irmãos. Nós não podemos ficar inertes e deixar simplesmente passar. Porque é só disso que o nosso inimigo precisa, é só disso que Satanás precisa, para que ele entre depois com toda a força possível. Nós não devemos ficar inerte a isso. E para isso, meus irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque caso contrário, qualquer coisa que for dita aqui, nós vamos simplesmente abrir a boca e engolir. Quem já teve a oportunidade de ver um ninho de passarinho, quando você chega perto, seja você a mãe ou não, os passarinhos que estão ali, ele abre a boca. Quando ele percebe alguém, alguma presença de alguma coisa ali perto, ele na mesma hora ele abre a boca. Qualquer coisa que você colocar ali, ele vai tentar engolir, ele vai engolir. A gente não pode ter esse comportamento em relação à palavra de Deus. Nós precisamos analisar o que nós estamos escutando, o que nós estamos ouvindo, seja aqui nesse púlpito, seja em qualquer outro púlpito, seja em qualquer outro meio de comunicação. E para isso, meus irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E eu quero louvar a Deus pela nossa comunidade, quero louvar a Deus pela nossa igreja, que nós temos nos empenhado em fazer o máximo para que nós sejamos capazes de analisar a palavra de Deus e de conhecer o Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Precisamos também, meus amados, estar em comunhão com Deus. A nossa vida de oração precisa estar afiada, digamos assim. Meus amados, deixa eu falar um negócio para vocês. Como faz diferença na vida de qualquer cristão a oração? A oração, meus irmãos, ela é o meio que Deus, por algum motivo, Ele escolheu agir através da oração. Não é que a nossa oração tem poder, isso já foi dito aqui. A nossa oração em si, ela não tem poder. Quem tem poder é o Deus para quem nós oramos. Isso é muito claro para nós. Mas nós não podemos achar que por causa disso, se Deus é que tem o poder, então Ele já sabe de todas as coisas. Ele já sabe o que precisa ser feito. Ele é onisciente e Ele é onipotente. Ou seja, Ele sabe o que precisa ser feito e Ele tem o poder para fazer. Mas nós não podemos pensar assim, meus irmãos. Por quê? Deus, em sua infinita providência e provisão para as nossas vidas, em sua infinita sabedoria, Ele escolheu esse meio para que a sua igreja trabalhe aqui na terra, a oração. E nós precisamos ter uma vida de oração diante do nosso Deus, meus irmãos. Isso é nós que precisamos, não é Deus que precisa de nós. Deus não está carente de orações. Deus é suficiente em si mesmo. Ele é o único ser que é suficiente em si mesmo. Ele não carece de orações.
Ele não estava sozinho no universo, se sentindo solitário quando ele decidiu criar todas as coisas. Ele criou todas as coisas para revelar a sua glória. E ele estabeleceu a oração, não como um meio de satisfazer algum tipo de carência, mas como um meio que a sua igreja, que somos nós, precisamos para estarmos perto dele. Então nós precisamos nos atentar para isso, meus irmãos. Precisamos nos atentar para a comunhão com Deus e, em consequência, a comunhão com os nossos irmãos, que é o que nós vemos aqui no verso 3 de 1 João capítulo 1. A comunhão com Deus, meus irmãos, ela é instantaneamente comunhão com o corpo de Cristo. Nós vamos ver mais para frente aqui, vamos tratar mais desse assunto nos próximos versos, no domingo que vem, se Deus permitir, e nós vamos ver o quão importante é a comunhão com os nossos irmãos e o quanto o Senhor Deus valoriza isso. E em segundo lugar, meus amados, nós precisamos estar atentos também para duas coisas que não estão relacionadas ao ambiente de culto, mas talvez elas estejam principalmente dentro dos nossos lares. E nós precisamos estar muito atentos para isso. Meus amados, na minha visão, hoje, um dos dois principais inimigos, e eu falo de pessoas, de inimigos sociais, digamos assim, da Igreja de Cristo, se manifesta em duas coisas: no Islã e no comunismo. Quando nós olhamos para o Estado Islâmico, quando nós olhamos para esta religião, eles estão crescendo e querem dominar o mundo. E eles querem fazer isso através da prole. E eu vou falar um negócio para vocês, irmãos, eles estão conseguindo. Se você for à Europa, ela está completamente tomada pelo islamismo. Completamente. Você vai ali nas ruas da Itália, da França, tem locais que estão absolutamente irreconhecíveis. As pessoas não deixam transmitir isso na TV e na própria internet isso muitas vezes é bloqueado, mas quando vaza um vídeo ou outro das pessoas filmando as ruas da Itália, da França, o negócio está absurdo. Quando nós vamos para as estatísticas, as famílias islâmicas, elas têm em média 6 filhos por família, 6 filhos por casal. Enquanto que no Ocidente, as famílias cristãs têm uma média de 1,4 filhos por casal. Ou seja, se você pega essa conta e coloca em só 10 anos, só mais 10 ou 20 anos, o mundo estará completamente tomado por essa religião. E nós, enquanto cristãos, estamos aqui, fazendo de tudo e mais um pouquinho pelas nossas próprias vidas e nos esquecendo de que Deus nos deu um dom, que é o de gerar filhos. O Senhor disse para que nós cresçamos e multipliquemos. Aí vocês vão falar: nossa, mas você é suspeito de falar isso, né, Israel? Eu já estou vendo alguém rindo ali atrás. Não, Israel. Mas é exatamente isso, meus irmãos. Vocês que são jovens, eu quero falar aqui para os jovens e para os casais que estão aqui hoje também, que são jovens. Atrás dos 40 anos é jovem, viu, irmão? Eu estou dentro desses casais jovens. Só o pastor Tiago, essas pessoas assim que já passou dessa faixa, né? Mas, meus irmãos, que a gente possa ter isso nas nossas mentes, nos nossos corações. Antes de casar, eu sei que isso é uma graça de Deus na minha vida, de fazer eu pensar dessa forma, mas eu sempre pensei assim, que quanto mais filhos eu puder ter, mais eu vou poder ensinar o Evangelho para crianças, né?
mais eu vou poder transmitir esse evangelho para pessoas que vão estar com todos os ouvidos para mim. E a nossa missão, meus irmãos, como pais cristãos, é exatamente essa. A nossa missão como pais cristãos é exatamente essa. É propagar o evangelho de Deus através da nossa prole. É muito simples. É muito simples e é muito maravilhoso o que Deus tem nos dado como graça, que é o ter filhos, o poder ter filhos. E a igreja, ela precisa se atentar para isso. A igreja cristã, ela precisa se atentar para a questão dos filhos. Não existe esse negócio de nós estamos vivendo em um mundo muito ruim para colocar crianças neste mundo. Isso não é uma justificativa perante Deus, meus irmãos. Deus, ele nos dá a graça. Uma pregação de Spurgeon, e eu estou me recordando aqui agora, em que Spurgeon fala da graça de Deus e de como Deus nos enche com a graça dele à medida que nós precisamos. E Spurgeon fala algo mais ou menos nesse sentido, de que quanto maior é a dificuldade, maior é a graça que Deus nos dá. Deus, ele não nos coloca em uma posição em que nós vamos ficar desamparados, meus irmãos. Nós não vamos ficar desamparados, isso nós podemos ter absoluta certeza em Jesus. A graça, a medida da graça de Jesus, ela aumenta conforme a nossa necessidade. Então nós precisamos ter paz nos nossos corações em relação a isso. E termos filhos, o tanto de filhos que Deus nos der. Essa é a minha visão, tá, meus irmãos? E o outro ponto, além do Islã, como eu falei, é o comunismo. E o comunismo, meus irmãos, ele tem uma missão muito específica. Ele precisa destruir a igreja de Jesus. Ele se estabelece de forma mundial, no contexto em que nós vivemos, e ele vem através de uma filosofia satânica, e essa filosofia, ela visa destruir a igreja de Jesus, a igreja de Deus. E sabe qual é a principal forma, e a forma mais eficaz de destruir a igreja é destruindo a família. E é por isso que eu falei que nós precisamos estar atentos não só no ambiente do culto, mas nós precisamos estar atentos no ambiente do nosso lar, meus irmãos. O diabo, meus irmãos, ele começa destruindo a igreja pelos lares. Ele entra primeiro, não é na igreja, porque se ele encontra uma igreja com famílias fortes, se ele encontra uma igreja com famílias estabelecidas em Jesus Cristo, famílias estruturadas no Evangelho de Deus, com o pai, com a mãe, com os filhos, seguindo a verdade, ele cai por terra, meus irmãos. Satanás cai por terra na mesma hora. Não há lugar para ele numa igreja que tem famílias desse jeito. Então o que ele faz? Ele vai destruindo as famílias. E aí quando você tem famílias destruídas, famílias fracas, aquela frase, né? Família fraca, igreja fraca. Família forte, igreja triunfante. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, às artimanhas de Satanás dentro da nossa casa. Nós precisamos estar atentos ao que o nosso filho está vendo na televisão. Nós precisamos estar atentos ao que o nosso filho está vendo no celular. Eu já perdi a conta de quantas e quantas vezes o pastor Tiago vem aqui e fala sobre isso. E é muito importante que nós estejamos atentos para isso, meus irmãos. O diabo, ele entra de forma sorrateira. Ele entra como uma serpente. Uma serpente,
ela não faz absolutamente nenhum barulho. Se alguém aqui já viu uma serpente andando, pode ser folha seca, pode ser mato seco, ela não faz absolutamente nenhum barulho. E é desse jeito que Satanás entra na nossa casa. Ele entra aos poucos, ele mostra uma coisinha aqui para o nosso filho, ele mostra uma coisa ali, ele mostra uma coisa na escola, ele mostra uma coisa na casa de um amigo. Então, o que nós precisamos fazer, meus irmãos? Nós precisamos chegar no coração dos nossos filhos antes que o diabo chegue, meus irmãos. E nós precisamos chegar, não é com a nossa própria palavra, é com a palavra de Deus. Porque se nós formos querer guiar os nossos filhos pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio entendimento, meus irmãos, Satanás, ele é infinitamente mais sábio e mais inteligente do que cada um aqui, do que qualquer pessoa nesse mundo. Só existe uma coisa capaz de salvar a nossa família, os nossos filhos, e é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus, meus irmãos. Então, que nós estejamos atentos em relação a isso. E que o nosso Deus nos dê graça para que nós possamos viver esses dias que, como eu falei no início, são dias sombrios. Amém, meus amados? Vamos fechar nossos olhos.